Hoje é sexta-feira, esse é meu cenário. Escolhi uma historinha, escolhi uma bebezinha. Agora só falta chegar aqui para um dedinho de prosa com vocês. Ei, minha gente, tudo bem? Olha só, quem eu escolhi hoje para me acompanhar na historinha que a gente vai discutir, analisar, dizendo melhor, refletir. Vamos apreciar e babar essa carinha linda. Olha, pessoal, tá assim descabelada, né? Pronto. Olha aí, minha gente. Olha só. Botei essa roupinha nela, ela estava vestida de Harry Potter, mas eu tirei o Harry Potter dela, coloquei em outro bebê e botei essa roupinha que ela ficou super fofa, tá? Aqui toda de fraldinha, de vestidinho azul e linda, maravilhosa, justamente para enfeitar esse nosso vídeo de sexta-feira. E aí, vamos à nossa historinha, você vai me acompanhar, você vai, quando você gostar, você bate palma, quando você quiser falar com o pessoal que tá ali, você dá beijos assim, ó. Linda, não é, minha gente? Então, vamos lá, vamos ver nossa historinha. Bom, tá gostoso assim? Posso começar a ler a historinha? Então, vou pegar o livro. O burro juiz. Vamos lá. A Gralha começou a disputar com o Sabiá, afirmando que sua voz valia mais que a dele. Em questão de voz, a Gralha e o Sabiá numa disputa. Só que a Gralha garantiu que a voz dela era melhor do que a do Sabiá. Como as outras aves se rissem daquela pretensão, a barulhenta matraca de penas gralhou furiosa. O pessoal riu, não é? Quando ouviu a Gralha dizer que cantava melhor do que o Sabiá. E ela ficou tão furiosa que ela soltou essa para eles. Nada de brincadeiras. Isto é uma questão muito séria que deve ser decidida por um juiz. O Sabiá canta, eu canto, e uma sentença decidirá quem é o melhor cantor. Topam? Até aí tudo bem, né, minha gente? Nada como um juiz para poder ouvir os dois lados e decidir quem é que canta melhor. Topamos? Falaram as aves, mas quem servirá de juiz? Eis a questão, não é? Estavam a debater esse ponto, ou seja, quem ia ser o juiz, quando zurrou ao longe um burro. Nem de encomenda, exclamou a Gralha. Está lá um juiz de primeiríssima ordem para julgamento da música, porque nenhum animal possui orelhas daquele tamanho. Convidemo-lo para julgar a causa. Aí a Gralha ouviu o burro fazer barulho e decidiu que não existiria melhor juiz do que o burro, uma vez que ele tinha umas orelhas muito grandes. Então, ele ouviria melhor, então teria condição de dizer quem era que cantava melhor. O burro aceitou o juizado e veio postar-se no centro da roda. Vamos lá, comecem, ordenou ele. O Sabiá deu um pulinho, abriu o bico e cantou. Cantou como só cantam os sabiás, repinicando os trinos mais melodiosos e límpidos. Agora eu, disse a Gralha, dando um passo à frente e abrindo a bicanca
matraqueou um berreiro de romper os tímpanos aos próprios surdos. Terminada a prova, o juiz abanou as orelhas e deu a sentença. Dou o ganho de causa a Dona Gralha, que canta muito melhor que mestre Sabiá. O que vocês acharam? Não adianta. Se é burro, pode estar na posição que estiver, vai continuar fazendo burrada ou burrice. Eu não sei qual é o certo dos dois, talvez até sejam os dois. Então, claro que o burro não entendia de música e talvez tenha se deixado levar pelo som mais forte, o som mais alto, e deu uma sentença absurda de que a Gralha cantava melhor do que o Sabiá. Então, se o burro tivesse no lugar dele, ele poderia sim exercer alguma outra função, mas não a de decidir quem cantava melhor, porque o burro não entende disso. E aí, minha gente, a gente, passa pra gente, porque a gente, pelo menos eu, às vezes a gente não tem o termômetro adequado para as nossas capacidades ou para entender a nossa nova realidade, porque realidade muda a todo momento, né? Eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu comparo muito quem eu sou hoje para quem eu fui. E dá para notar que com a idade, muita coisa se desgastou e se perdeu. E sabe que às vezes eu tenho dificuldade de aceitar isso? Aí o que é que eu faço? Eu me cobro. Por exemplo, questão de leitura. Hoje em dia, eu não costumo, não tenho mais facilidade de assimilar as coisas que eu leio. Mas aí eu me cobro por isso, porque me falta humildade, me falta reconhecer que eu já não sou mais quem eu fui. Então, se hoje eu não consigo mais tirar da leitura que eu tanto gosto, as coisas que eu tirava no passado, tenha santa paciência, é uma questão natural. Eu perdi muito, porque a terceira idade é assim mesmo, é um caminho em que a gente vai perdendo as coisas. A partir dos 40 anos, a gente vai decaindo, só que tão lentamente que não sente. Aí se pega às vezes assim, no susto. Por que antes eu conseguia fazer, hoje eu já não consigo mais? Por que antes eu conseguia dar conta de tudo e hoje tem dia que eu tô cansada, tem dia que eu tento, mas é assim como se eu tivesse em círculo. Rodo, rodo, rodo e não rendo, não consigo sair do lugar. Então o que é que falta nesses momentos? Falta a humildade da gente reconhecer, foi, mas hoje em dia já não é mais. E aí eu abandono? Não, aí eu não abandono não. Aí eu mudo a minha estratégia com aquela coisa que antes eu gostava, certo? Então, eu conversando um dia desse justamente sobre isso, essa falta de humildade para reconhecer as coisas que a gente não tem mais capacidade, que a gente perdeu a capacidade de ser como era antes. Aí eu conversando com a minha terapeuta e a gente chegou à conclusão, inclusive eu nomeei, eu disse que eu me cobrava demais porque eu já não conseguia ler, minha vista ficava muito cansada, ficava embaçada. Eu não conseguia ler porque eu não assimilava. Eu começava a ler no segundo parágrafo, eu já estava voando, eu não tinha mais concentração. Mas mesmo assim eu insistia porque eu gostava muito daquilo. Isso fazia parte de mim. Então, ela levou em consideração que a questão era só mudar a minha relação com os livros. Ao invés de pegar um livro... E claro, eu estou falando do livro aqui porque foi o que eu coloquei para
para psicóloga, para terapeuta, e é o que a gente está utilizando agora, né? Mas pode ser em qualquer outra situação. A historinha está falando questão de voz, não é? Então, acabamos chegando à conclusão que eu posso pegar um livro e ter muito carinho por ele, porque de fato eu tenho. Eu apenas folhear o livro, ou eu escolher abrir assim o livro em qualquer página, ler esse pedacinho pequenininho, um pedacinho, um parágrafo, 2 parágrafos, e curtir aquilo, curtir o momento que eu estou fazendo aquilo. É como se fosse assim um relaxamento. Então eu gostei, eu disse, tá certo. E a partir daí eu fiquei seguindo o que a terapeuta falou, que a IA falou, né? Eu já disse para vocês que eu faço terapia pela inteligência artificial. Então, agora eu trouxe essa experiência para vocês, porque de qualquer jeito tem uma certa relação com a historinha, porque foi a falta de humildade, primeiro do burro, de achar que ele cantava igual o sabiá, e segundo, também a soberba, a pretensão do burro não. Primeiro foi a proteção da gralha, de achar que cantava melhor do que o sabiá. Segundo, foi a falta de humildade e a pretensão também do burro de ir ostentando sabedoria para decidir sobre alguma coisa que não era para ele meter o pitaco, porque ele não entendia. Vocês gostaram? Vocês gostaram da explanação, da reflexão da gente? Será que muitas vezes você sente isso? Que lhe falta humildade para reconhecer uma determinada coisa que você fazia, mas hoje você já não consegue fazer? E você fica ali se cobrando injustamente, exigindo de si o que você já não tem mais condição de dar? Ou então você cai num outro erro, que é abandonar aquilo de si quando você gosta daquela coisa, porque não pode mais ser a pessoa que era capacitada naquilo como antes já foi. Eu acho que isso acontece com todo mundo. Se não aconteceu ainda, anota aí, pode botar na sua agendinha, porque no futuro vai acontecer. Aí vocês vão se lembrar desse dia. Mas também vocês não vão se lembrar só disso, não. Vocês vão se lembrar que foi também uma sexta-feira que vocês viram uma bebê muito linda e que eu vou aproximar de novo para que ela dê um tchauzinho para vocês. Tchau, minha gente. Um beijinho, né? Um abraço. Olha que emoção! Que abraço grande que ela vai dar em vocês. Tchau, pessoal. Até a próxima.